Many today say that miracles no Muitos longer dizem que já não existem mais milagres, que anjos são seres fictícios e que os céus estão fechados. Testifico que os milagres não cessaram, que há anjos entre nós e que os céus estão abertos. Quando nosso Salvador Jesus Cristo estava na terra, ele concedeu as chaves do sacerdócio ao seu apóstolo Pedro. Por meio dessas chaves, Pedro e os outros apóstolos lideraram a igreja do Salvador. Mas quando esses apóstolos morreram, o sacerdócio foi tirado da terra. Testifico que as antigas chaves do sacerdócio foram restauradas. Pedro, Tiago e João, assim como outros profetas antigos, apareceram como seres ressurretos e deram ao profeta Joseph Smith o que o Senhor descreveu como sendo as chaves de meu reino e uma dispensação do Evangelho. Essas mesmas chaves foram passadas de profeta a profeta até os dias de hoje. Os 15 homens que apoiamos como profetas, videntes e reveladores as usam para liderar a Igreja do Salvador. Assim como nos tempos antigos, há um apóstolo sênior que possui todas as chaves do sacerdócio e está autorizado a exercê-las. Ele é o presidente Russell M. Nelson, profeta e presidente da Igreja Restaurada de Cristo em nossos dias, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Por meio da Igreja do Salvador, recebemos as bênçãos do sacerdócio, incluindo o poder de Deus para nos ajudar em nossa vida. Sob as chaves autorizadas do sacerdócio, fazemos promessas sagradas a Deus e recebemos ordenanças que nos preparam para viver em sua presença. Começando pelo batismo e a confirmação e depois no templo, progredimos em um caminho de convênios que nos levam de volta a Ele. Com as mãos sobre nossa cabeça, também recebemos bênçãos do sacerdócio que incluem orientação, consolo, cura e o poder de seguir Jesus Cristo. Em minha vida, fui abençoado com esse grande poder. Conforme revelado nas Escrituras, nós o chamamos de o poder do santo sacerdócio de Melquisedeque. Na minha juventude, adquiri muito respeito por esse poder, especialmente quando era manifesto nas bênçãos do sacerdócio. Enquanto eu servia como jovem missionário no Chile, meu companheiro e eu fomos presos e separados. Nunca nos disseram o motivo. Era uma época de grande agitação política. Milhares de pessoas eram levadas pela polícia militar e nunca mais eram vistas novamente. Depois de ser interrogado, eu me sentei sozinho numa cela da prisão, sem saber se veria novamente meus entes queridos. Eu me voltei a meu Pai Celestial, suplicando fervorosamente: Pai, sempre aprendi que tu zelas por teus missionários. Por favor, Pai, não sou ninguém especial, mas tenho sido obediente e preciso da tua ajuda nesta noite. As sementes da sua ajuda tinham sido plantadas muitos anos antes. Após meu batismo, fui confirmado membro da igreja e recebi o dom do Espírito Santo. Ao orar na prisão, o Espírito imediatamente veio me consolar e me fez lembrar uma parte muito específica da minha bênção patriarcal. Nela, Deus me prometeu que por minha fidelidade eu poderia ser selado no templo para esta vida e por toda a eternidade a uma mulher repleta de amor, virtude e beleza, e que seríamos pais de preciosos filhos e filhas, e que eu seria abençoado como pai em Israel. Essas palavras inspiradoras encheram minha alma de paz. Eu sabia que elas tinham vindo de meu amoroso Pai Celestial, que sempre cumpre suas promessas. Naquele momento, eu tive a certeza de que seria libertado e viveria para ver o cumprimento dessas promessas. Cerca de um ano depois, o Pai Celestial me abençoou com uma esposa cheia de amor, virtude e beleza. Lynette e eu fomos selados no templo. Fomos abençoados com 3 filhos e 4 filhas. Eu me tornei pai. Tudo conforme as promessas de Deus que estavam na bênção patriarcal que recebi aos 17 anos de idade. Portanto, meus amados irmãos, cessaram os milagres porque Cristo subiu aos céus? Não. Tampouco os anjos cessaram de ministrar entre os filhos dos homens. Testifico que milagres e ministrações ocorrem continuamente em nossa vida, com frequência como resultado direto do poder do sacerdócio. Algumas bênçãos do sacerdócio são cumpridas imediatamente, de forma que podemos ver e entender. Outras se desenrolam gradativamente e não serão plenamente realizadas nesta vida. Mas Deus cumpre todas as suas promessas sempre, como ilustrado neste relato da história de minha família.
Meu avô, Grant Reese Bowen, era um homem de muita fé. Recordo ter ouvido ele contar como ele tinha recebido sua própria bênção patriarcal. Em seu diário, ele escreveu: o patriarca me prometeu o dom da cura. Ele disse: os enfermos serão curados. Sim, os mortos serão revividos sob tuas mãos. Anos depois, meu avô estava empilhando feno quando se sentiu inspirado a voltar para casa. No caminho, encontrou seu pai, que estava indo falar com ele. Grant, sua mãe, acabou de falecer. Vou citar o que está no diário dele. Não parei, mas fui correndo para casa, onde ela jazia sob uma maca, na varanda da frente. Olhei para ela e vi que não tinha sinal de vida. E me lembrei da minha bênção patriarcal e da promessa de que, se eu fosse fiel, por minha fé, os enfermos seriam curados e os mortos revividos. Coloquei as mãos na cabeça dela e disse ao Senhor que, se a promessa que ele me fizera por meio do patriarca fosse verdadeira, que ela se manifestasse naquele momento e trouxesse minha mãe de volta à vida. Prometi a ele que, se ele fizesse isso, eu nunca hesitaria em fazer todo o possível para edificar seu reino. Enquanto estava orando, ela abriu os olhos e disse: Grant, me ajude a levantar. Eu estava no mundo espiritual, mas você me chamou de volta. Que esse seja um testemunho para você e para toda a minha família. O presidente Nelson ensinou que devemos buscar e esperar por milagres. Testifico que, graças à restauração do sacerdócio, o poder e a autoridade de Deus estão na terra. Por meio de chamados e conselhos, homens e mulheres jovens e idosos podem participar da obra do sacerdócio. É uma obra de milagres, auxiliada por anjos. É a obra do céu e abençoa todos os filhos de Deus. Em 1989, nossa família de 7 pessoas estava voltando de uma atividade da ala. Era tarde da noite. Lynette estava grávida do nosso 6º filho. Ela teve um forte sentimento de que deveria colocar o cinto de segurança, que ela tinha esquecido de colocar. Pouco depois, chegamos a uma curva na estrada. Um carro cruzou a faixa e veio para a nossa pista. Correndo a mais de 110 km por hora, estercei bruscamente para não bater no carro que vinha em nossa direção. Nossa van capotou, derrapando na autoestrada, e deslizou ladeira abaixo, por fim, parando com o lado do passageiro para baixo. Lembro de ter ouvido Lynette dizendo: Shane, vamos ter que sair pela sua porta. Eu estava pendurado no ar, preso ao cinto de segurança. Levei alguns segundos para cair em mim. Começamos a retirar cada uma das crianças pela janela, que se tornou o teto da van. Elas estavam chorando, sem saber o que tinha acontecido. Logo percebemos que nossa filha de 10 anos, Emily, tinha sumido. Gritamos o nome dela, mas sem resposta. Os membros da ala, que também estavam viajando de volta para casa, se espalharam pelo local procurando por ela. Freneticamente. Estava muito escuro. Olhei novamente na van com uma lanterna e, para meu horror, vi o corpinho da Emily preso embaixo do carro. Gritei desesperadamente: temos que tirar a van de cima da Emily. Agarrei o teto e puxei com força. Tinha apenas alguns outros ajudando, mas a van milagrosamente se endireitou sobre as rodas, expondo o corpo sem vida de Emily. Tinha apenas alguns outros ajudando. Ela não estava respirando, seu rosto estava roxo como uma ameixa. Eu disse: temos que lhe dar uma bênção. Um querido amigo e membro da ala se ajoelhou comigo. E pela autoridade do sacerdócio de Melquisedeque, em nome de Jesus Cristo, nós ordenamos a ela que vivesse. Naquele momento, Emily respirou profunda e ruidosamente. Depois de horas, a ambulância chegou. Ela foi rapidamente levada para o hospital. Estava com o pulmão colapsado e um tendão no joelho rompido. Tinha risco de dano cerebral devido ao tempo que passou sem oxigênio. Emily ficou em coma por 1 dia e meio. Continuamos a orar e jejuar por ela. Ela foi abençoada com total recuperação. Hoje, Emily e o marido, Kevin, têm 6 filhas. Milagrosamente, todos os outros saíram ilesos. O bebê que Lynette estava esperando era Tyson. Ele também foi poupado sem danos e nasceu no ano seguinte. 8 meses depois de receber seu corpo terreno, Tyson voltou a morar com um Pai Celestial. Ele é nosso filho anjo da guarda. Sentimos sua influência em nossa família e ansiamos por revê-lo. Aqueles que tiraram a van de cima da Emily disseram que o carro parecia não pesar nada. Eu sabia que os anjos do céu tinham se unido aos anjos da terra para retirar a van de cima do corpo da Emily.
Também sei que ela foi trazida de volta à vida pelo poder do santo sacerdócio. O Senhor revelou esta verdade. Irei adiante de vós, estarei à vossa direita e à vossa esquerda, e meu espírito estará em vosso coração, e meus anjos ao vosso redor para vos suster. Testifico que o santo sacerdócio, o sacerdócio de Melquisedeque, com suas chaves, autoridade e poder, foi restaurado na terra nestes últimos dias. Sei que mesmo que nem todas as circunstâncias se resolvam de modo que esperamos ou pelo qual oramos, os milagres de Deus sempre vêm de acordo com a vontade, o tempo e o plano dele para nós. Se vocês desejam as bênçãos do sacerdócio, incluindo milagres de ministério de anjos, eu convido vocês a trilhar o caminho dos convênios que Deus disponibilizou para nós. Há membros e líderes da igreja que amam vocês e que vão ajudá-los a dar o próximo passo. Testifico que Jesus Cristo, o Filho de Deus, vive e lidera a sua igreja por meio de profetas vivos que portam e exercem as chaves do sacerdócio. O Espírito Santo é real. O Salvador deu sua vida para nos curar, reivindicar e nos levar de volta ao lar. Sou testemunha de que os milagres não cessaram, de que há anjos entre nós e de que os céus estão verdadeiramente abertos. E como estão abertos. Em nome de Jesus Cristo. Amém.